Alô, Libidores, tudo bem? Aqui é Rafael Campos e hoje a gente vai trabalhar o nosso segundo episódio falando sobre mitos. No episódio passado a gente viu um pouco mais sobre como funcionava a mitologia numa visão um pouco mais antiga e agora a gente vai trabalhar com a mitologia um pouco mais moderna, iluminista, renascentista e um pouco romântica. Então se você é novo aqui, não deixe de deixar o like, se inscrever, ativar o sininho de notificações e agora vamos para o episódio. Agora as coisas mudam um pouco quando uma figura chamada Bernardo de Pontinelli apareceu e deu uma olhada mais a fundo nessas histórias. Ele estava interessado como algum dos seus contemporâneos, mas ele dizia que são boas histórias para ter por perto. Para ele, os mitos na verdade cresceram como uma reação dos primeiros humanos ao ambiente natural que os rodeava. Eles são uma tentativa de explicar as características estranhas do nosso mundo natural. Então, um estranho recorte de uma montanha, um vale muito drástico, ou talvez um trovão ou um relâmpago, essas coisas que Fontenelle diz que requer que os humanos antigos desenvolvessem alguma explicação. E quando estavam com medo de um mundo ao seu redor, ou estranharam o mundo ao seu redor, eles tentaram desenvolver as explicações na linguagem que sabiam fazer, que era a linguagem do mito. Então, para Bernard de Fontenelle, os mitos nada mais eram do que uma explicação do mundo ao seu redor. E avançando aqui, nós temos uma visão um pouco mais de esclarecimento, e com isso chega a imagem de David Hume. Antes de falar um pouco sobre a sua visão de mito, gostaria de dizer que ele foi uma pessoa atípica do período iluminista. Posso dizer que ele é um pouco mais impaciente quanto à questão mística e mais voltado para um perfil científico. Então, para Hume, bem como para outros iluministas, o mito não era uma fonte grande de interesse. Ele acreditava que o sentimento base dos mitos era o medo. Assim, Hume dizia que qualquer coisa pautada nesse sentimento não terá um teor lógico suficientemente bom para servir como fonte. Acreditava-se que fosse um resultado de seres humanos medrosos inventando histórias de uma forma que o confortava, mas não valia muito como uma forma de estudo. Avançando algumas décadas para frente, a gente chega em Christian Heine, cuja mais ou menos já estamos em 1729, 1812. E nessa data nós já temos algumas mudanças, tanto na definição de mito, quanto na definição de filosofia e dentre os filósofos propriamente dito. Heine avançava em sua caracterização do mito um pedaço bem mais distante da onda de figuras de iluministas. Tinha um interesse nessas histórias místicas com uma forma diferente. Ele estava realmente interessado em todo esse mundo antigo. Heine é um precursor do tipo de campo que se estuda hoje nas universidades do modo mais clássico, como nós chamamos de histórias clássicas. Portanto, para ele, foi uma forma de erradição obter um conjunto de conhecimentos básicos que o ajudou a compreender melhor os gregos e romanos que estava tão interessado em compreender. Como a geografia, a linguística, a biografia, tudo isso era uma informação contextual. Assim como um contraste da maneira como Fontenelle e Hume pensavam que os mitos surgiam apenas do medo do ambiente natural e de uma espécie de tentativa de explicar os seus arredores, Heine disse que na verdade é um medo misturado um pouco com uma outra complexidade humana, que é a admiração. Para Heine, o maior sentimento que está pautado os mitos na verdade é um espanto, que é um medo misturado com admiração. Heine vê essas duas coisas como um guia e pulsos de condução para criar os seus mitos antigos. Assim, os seres humanos agora são colocados numa posição quando criam os seus mitos, uma coisa relacionada ao medo, mas também juntado à admiração. Então, para ele, os mitos não é apenas uma irracionalidade baseada no medo ou uma tentativa equivocada de explicar. Ele também cresce a partir de um senso inato de admiração que todos nós provavelmente sentimos quando olhamos para grandes e sublimes tipos de características da natureza panorâmica. Então, para Heine, mito é o espanto, o medo e a admiração associados. Mais alguns anos para frente, a gente chega em Johann Herder. Como um dos precursores do romantismo, levou adiante esse tipo de reação contra-iluminista. Agiu com tanta força que, na verdade, desenvolveu uma outra visão que diz que não é um caso dos mitos serem verdades ou serem mentiras equivocadas, mas sim um pensamento um pouco mais à frente, como algo realmente verdadeiro. E não são apenas verdades verdadeiras, mas são verdades profundamente profundas. Os mitos, na visão de Herder, é uma coisa que os românticos trouxeram como herança. Pensavam que os mitos eram inatos aos seres humanos. Era uma atitude comportamentalista inata que os seres humanos faziam quando confrontados com seu ambiente natural e tendo esses sentimentos de admiração que os dominava. Então, para Herder, o mito, na verdade, era idêntico à poesia. O mito era idêntico à religião. O mito era idêntico ao idioma.
Todas essas coisas foram tentativas humanas de surgir e expressar ideias profundas que resultavam da sensação de estar vivo aos seres humanos. Portanto, temos agora uma resposta autônoma que é muito diferente, na visão de Herder, das tentativas anteriores, que na verdade é uma forma de expressão e não sim uma tentativa de explicação. E agora nós temos nosso último teórico, que é o Walter Beckett, como a teoria mais moderna de todas. De acordo com Beckett, o mito é um conto tradicional contado como uma referência parcial secundária e algo de importância coletiva. O que eu queria adicionar, na verdade, é uma vírgula e um pedacinho um pouco a mais. O mito é um conto tradicional contado como uma referência parcial secundária a algo de importância coletiva, vírgula, dada por alguém por algum motivo. Os mitos não flutuam no espaço. Eles são contados em uma linguagem por algum tipo de pessoa e algum tipo de contexto. As pessoas não fazem as coisas inutilmente, elas fazem as coisas por uma razão. Então, para Beckett, o mito, na verdade, tem um significado profundo contextual, de época, de pessoa, motivo, e tudo isso interfere nas histórias, nas descrições e nas motivações do mito. Em resumo, temos algumas formas de se pensar. Fontenelle traz a ideia de que mitos são formas de ver o mundo na base do medo e uma tentativa de pseudociência para a explicação do mundo ao seu redor. Hume traz a ideia de que os mitos são formas de ver o mundo com a base no medo, mas com esse sentimento disturba a lógica, não sendo uma importância científica apenas erudita. Hume traz a ideia que pessoas que contam essas histórias estavam admiradas, então não apenas estavam com medo, mas também admiradas. Assim, essas histórias poderiam ser sim usadas como fonte de dados científicos e também de socioculturais. Herder traz a ideia mais romântica dos mitos, onde para ele os mitos representam uma forma da alma e da mente se expressar quanto ao seu entorno. Beckett traz uma visão mais completa e definição mais fechada para mito. O mito é um conto tradicional contado com uma referência parcial secundária e algo de importância coletiva. As pessoas não fazem as coisas inutilmente, elas fazem por alguma razão. Todo esse material também foi tirado do curso de Mitologia Grega e Romana do professor Peter Struck da Universidade da Pensilvânia. Se você quiser saber mais, o link da descrição vai estar aqui embaixo. É um curso do Coursera, ele é gratuito, mas infelizmente é em inglês. Porém, ele traz muitas informações que, se você quiser saber mais sobre como decifrar e como entender a mitologia grego-romana, eu sugiro você fazer urgentemente. Usem e abusem das suas criações e deixe seus mundos cada vez mais incríveis. Valeu!